E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos ver a maior ofensiva dos Impérios Centrais no fronte oriental, a ofensiva Gorlice-Tarnow, que teve consequências enormes para o Império Alemão, Austro-Húngaro e Russo. Bem, no último vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, falamos sobre a Batalha de Tannenberg, onde os russos perderam um exército inteiro, com 90 mil capturados. Os alemães tentaram cercar outro exército russo nos Lagos Masurianos. Porém, essa tentativa foi barrada por um corpo de exército russo que aguentou os alemães por tempo suficiente para que o resto do exército russo recuasse, com mais de 40 mil prisioneiros e 120 mil baixas. Porém, por mais que os alemães tenham conseguido expulsar os russos da Prússia Oriental, os russos tiveram grande ofensiva mais ao sul contra os austro-húngaros. Os austro-húngaros atacaram os russos na Polônia, tendo relativo sucesso nas batalhas de Krasnik e Gila Lipa, com os russos perdendo mais de 26 mil soldados capturados. Porém, mais ao leste, tropas russas sob o comando do general Brusilov derrotaram decisivamente os austro-húngaros, quebrando totalmente suas linhas defensivas, fazendo assim que os austro-húngaros recuassem suas tropas e seu sucesso mais ao norte. Porém, mesmo com isso, os russos conseguiram se mover contra as posições austro-húngaras. Com isso, todo o fronte austro-húngaro entrou em colapso, com os russos tomando a importante cidade de Lemberg, capital da Polônia austríaca, além de cercar 100 mil soldados austríacos na fortaleza de Przemysl, uma fortaleza importante, símbolo do poder militar austro-húngaro. O avanço russo pela Galícia se tornou uma catástrofe para o Império Austro-Húngaro, com mais de 400 mil soldados feridos ou capturados, ou seja, um terço do exército austríaco havia sido desabilitado nas primeiras semanas da guerra, com os austríacos só conseguindo parar os russos nos Montes Cárpatos. Depois desse desastre, com o fronte ocidental se transformando em uma guerra estática, os alemães tentaram uma ofensiva de inverno para destruir o segundo exército russo em Lodz, que ameaçava avançar para a Silésia. Porém, os russos recuaram até Varsóvia, onde os alemães foram derrotados, tentando tomar a cidade. E mais ao sul, os russos conseguiram quebrar o cerco da fortaleza de Przemysl, que aguentou ataques por mais de 100 dias. Porém, os russos realocaram suas forças para o centro e forçaram os alemães a recuarem para suas linhas essenciais em Lodz. E ao sul, os austro-húngaros sofreram grandes baixas tentando tomar a cidade de Vangorod e foram forçados novamente a recuar para a fortaleza de Przemysl, onde foram novamente cercados, e depois os soldados austro-húngaros nessa fortaleza foram tomados como prisioneiros de guerra pelos russos. Depois disso, com o início de 1915, os altos comandos do exército austríaco-alemão decidiram por estabilizar de uma vez o fronte russo, com os alemães fazendo novo exército sob comando do general August von Mackensen, com 300 mil soldados e 2 mil peças de artilharia, que iriam atacar os russos no sul, com os alemães usando mais de 600 peças de artilharia e mais de 700 mil munições para quebrar as defesas russas. Os russos não tiveram chance contra a superioridade de artilharia dos alemães, o que fez com que se começasse uma retirada, com todos os ganhos russos sendo abandonados e os austro-húngaros conseguindo recuperar grande parte de seu território. Na primeira semana, as cidades que dão a ofensiva foram tomadas, Gorlice e Tarnow, e os russos sofreram grandes baixas. Mas os alemães continuaram seu avanço até a fortaleza de Przemysl, onde os russos tentaram fazer uma linha defensiva. Porém, os russos não estavam preparados para um cerco e por isso tiveram que recuar. Com esse ataque, o comandante-em-chefe das tropas russas, Grand-Duque Alexei, decidiu recuar ainda mais para fazer com que os alemães estendessem suas linhas de comunicação e suprimentos e gerar uma derrota catastrófica para os alemães, na magnitude da de Napoleão um século atrás. Porém, o constante recuo no sul fez com que as tropas russas na Polônia estivessem sob risco de cerco. Então, os russos precisaram abandonar suas posições no centro para evitar um cerco. Com os avanços no sul, os alemães também iniciaram operações nos países bálticos, onde capturaram a Lituânia e metade da Estônia. Com todos esses avanços, muitos dos gabinetes alemães esperavam que a Rússia entrasse em colapso e se rendesse. Porém,
Mesmo perdendo uma grande quantidade de território, a Rússia não entrou em colapso e não pediu a paz. Para além disso, Rasputitsa e os grandes problemas logísticos que os impérios centrais tiveram avançando tanto, fizeram com que ficassem incapazes de capitalizar em seus ganhos. E com o exército russo recuando tanto, ele estava em uma linha muito menor e muito mais forte. Ao norte, a fortaleza de Riga e o rio Dvina barravam o exército alemão. No centro, a cidade de Minsk ancorava as defesas russas, além dos pântanos Pripyat. E no fronte sul, Rovno e Tarnopol barravam o exército austro-alemão. Porém, não há dúvida de que essa ofensiva foi um imenso sucesso para os impérios centrais, com os alemães salvando os austro-húngaros de um avanço russo ao sul dos Cárpatos para a Hungria, restaurando a segurança na Prússia Oriental, além de ter uma zona tampão entre a Alemanha e os exércitos da Rússia, ou seja, o fronte oriental estava seguro, pelo menos por agora. E no lado russo, essa derrota foi uma catástrofe, que fez com que o moral de guerra da população russa despencasse. Para além disso, gerou uma grande crise de refugiados, por causa da tática de terra arrasada que os russos usavam contra o avanço alemão. Mas a principal mudança foi que o czar Nicolau II se tornou comandante em chefe do exército russo, o que lhe geraria grandes problemas futuramente. Embora as baixas entre os dois lados tenham sido altas, com mais de 300 mil para os austro-alemães e 1 milhão para os russos, o exército russo não estava esgotado, e em 1916 ia conduzir uma das ofensivas mais bem-sucedidas da guerra, a ofensiva Brusilov, que levaria o exército austro-húngaro ao iminente colapso. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente o que você achou do vídeo. Obrigado e tchau.